Olá, meu nome é Franci Vilela e eu sou professor de filosofia. Esse vídeo é sobre o Sartre. Eu quero explicar para vocês um pouco sobre o existencialismo francês, sobre alguns conceitos que o Sartre desenvolve, um pouco do raciocínio e da reflexão que ele elabora. Bom, qual é a condição existencial desse celular? Esse celular, antes dele surgir no mundo, antes dele vir à existência, houve um engenheiro que pensou esse celular, que concebeu o celular, a finalidade para a qual ele iria existir, a razão da existência desse celular, o que seria o celular. Depois o celular veio à existência. Então, a condição existencial desse celular é a essência precede a existência. Antes dele existir, já tinha o conceito de celular, já foi pensado a essência, a finalidade, a razão da existência desse celular e depois ele veio à existência. Então ele é determinado, ele já tem uma essência definida que o determina. Então enquanto esse celular existir, ele vai ser um celular. Ele não tem a opção de se tornar alguma outra coisa, né? Essa é a mesma condição de uma árvore, por exemplo. Quando ela vem à existência, ela já tem uma essência definida. Enquanto a árvore existir, ela vai ser uma árvore, ela não tem a opção de se tornar uma outra coisa. E é assim com todos os outros seres, exceto o homem. Qual é a condição existencial do homem? O Sartre nos diz que não existe um ser supremo, onipotente, onipresente, onisciente, que pensou o homem, que concebeu o homem e depois deu a existência a ele, depois o criou. O homem, ele surge no mundo, ele aparece no mundo e só depois é que ele vai construir a sua existência. O homem, para o Sartre, não tem uma natureza própria, uma natureza que o define, uma essência que o define pré-determinada. Então, inicialmente, para o Sartre, o homem é o puro nada. É através do homem, do meu corpo, que o nada entra no mundo. Portanto, a condição existencial do homem é a existência precede a essência. Primeiro o homem vem à existência, primeiro o homem surge no mundo e só depois ele vai construir a sua essência. Bom, como o homem não tem uma natureza que o define, uma essência que o define, ele é indeterminado. E se ele é indeterminado, então ele é livre. Ele pode escolher o que ele quer se tornar. Ele que cria a sua essência, ele é autor de si próprio. E isso ele faz ao longo da sua vida, ao longo do tempo, exercendo essa sua liberdade. Como ele não tem uma essência, uma natureza que o define, ele está condenado à liberdade. A todo momento, a todo tempo, ele precisa fazer escolhas. E a partir dessas escolhas que ele vai realizando, que ele vai fazendo, ele vai construindo a sua essência. E sempre amanhã, sempre a todo momento, há opções, a partir das quais ele vai fazer escolhas e se definir. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é mentirosa, ela pode escolher amanhã deixar de ser mentirosa e se tornar uma pessoa honesta, A determinada pessoa escolheu fazer medicina, ela se tornou um médico. Então faz parte da essência dela ser um médico. Isso é uma escolha dela, ela vai criando a sua essência ao longo do tempo. Bom, essa é a condição existencial do homem. Todos os outros seres, que não o homem, o Sartre os nomeia, os denomina como o ser em si, porque eles já possuem uma essência quando eles vêm à existência. Já o homem, de acordo com a sua condição existencial, o Sartre o denomina como ser para si, que é algo que está em construção. Inicialmente, então, o homem é o puro nada, e a partir das suas escolhas, já que ele é livre, por não ter uma essência, por não ter uma natureza, ele vai criando a sua essência. Bom, como o homem é absolutamente livre, ele também é absolutamente responsável por aquilo que ele faz de si próprio, a partir das suas escolhas, e também responsável pelos outros, já que as suas escolhas, já que as suas ações têm consequências que refletem nas pessoas à sua volta. Só que essa responsabilidade é um fardo muito pesado, que muitas vezes o homem não quer assumir. É um fardo existencial muito pesado. E aí, muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, o homem, para fugir dessa responsabilidade, desse fardo, ele vai ter uma postura que o Sartre chama de má fé.
O que seria a má fé? É o auto-engano. É quando eu minto para mim mesmo para tentar me aliviar dessa responsabilidade. Em outros termos, seria eu jogar essa minha responsabilidade em algum outro aspecto. Por exemplo, se eu disser que eu fui muito impulsivo numa determinada situação e fui impulsivo, fui grosseiro, falei um monte de palavras horríveis para alguma pessoa porque eu sou do signo de Áries. Eu estou jogando a responsabilidade numa suposta natureza minha, que seria a natureza do ariano, porque eu sou do signo de Áries. Isso por Sartre é má fé, é quando eu não quero assumir a responsabilidade. Um outro exemplo, quando um estuprador, se ele afirmar que ele cometeu o estupro porque ele, por ser um homem que tem um excesso do hormônio da testosterona, e por isso esse excesso desse hormônio da testosterona o fez agir daquela maneira, ele também está tendo uma atitude de má fé, ele está jogando a responsabilidade numa outra situação. Quando ele escolheu fazer aquilo, ele teria opções, ele teve opções e sempre vai ter opções. Um outro exemplo, se um assaltante me aborda, né? Ele entra na minha casa para me roubar e eu pego uma arma e o mato. E se eu disser que eu fiz isso, eu fui forçado a fazer isso por causa das circunstâncias, as circunstâncias me forçaram a ter essa atitude, eu estou jogando a responsabilidade nas circunstâncias. Eu tinha pelo menos mais uma opção, que era deixá-lo roubar tudo e ir embora. Então sempre, em toda situação, vai ter pelo menos uma outra alternativa. É inevitável, o homem tem que exercer a sua liberdade a todo momento, para o Sartre. Mesmo quando o homem opta por não optar, ele está fazendo uma opção. Então, para o Sartre, o homem está condenado à liberdade. Quando o homem abandona essa atitude de má fé, de auto-engano e assume a sua responsabilidade, quando ele toma consciência da sua condição existencial, ele se percebe como um ser absolutamente livre e, portanto, responsável, ele vai sentir o que o Sartre chama de angústia existencial, quando ele assume toda essa responsabilidade e percebe que nada pode o ajudar nas suas escolhas, nada pode auxiliar, nada pode dar um suporte, ele está sozinho nas suas escolhas. Toda escolha que ele vai fazer, toda opção que ele vai fazer quando ele exerce a sua liberdade é sempre uma escolha, uma ação solitária. Por que solitária? Porque nada pode auxiliá-lo nessa situação, nem mesmo a ideia de Deus. O Sartre, ele é um ateu, ele não está tão preocupado com a existência de Deus. Então ele não vai desenvolver argumentos tentando demonstrar que Deus não existe, ele simplesmente parte disso. Mas ele diz, mesmo se Deus existisse, ainda assim isso não poderia auxiliar o homem, diante do fato, na sua condição existencial, de que nada o auxilia quando ele vai fazer uma escolha. As escolhas sempre partem dele, enquanto um ser livre. Um outro aspecto da filosofia sartriana. O Sartre nos diz que esse mundo, esse universo é um grande absurdo. Por que um grande absurdo? Ele diz que nenhuma forma de conhecimento, nenhuma teoria, seja filosófica, seja científica, é capaz de fornecer uma explicação satisfatória, realmente assim, plausível de por que o mundo é dessa forma e não de outra forma, né? Quando eu olho, por exemplo, assim, as plantas, elas são da cor verde, né? A ciência explica isso, ela fala que ela tem clorofila, portanto ela tem essa coloração verde e tal, mas assim, ela ainda não satisfaz. Por que poderia ser de outra cor, poderia ser de uma outra forma esse mundo, e no entanto ele é desse jeito, e nada é capaz de explicar, e portanto ele é um grande absurdo. Para exemplificar um pouco por que esse mundo é um grande absurdo, na obra A Náusea, o Sartre, ele narra uma cena muito interessante, em que o personagem principal, ele senta no banco da praça e ele começa a olhar para tudo em volta dele, para as coisas que estão em volta dele, destituída dos seus nomes. Quando ele olha para o mundo e para as coisas despidas dos nomes que as coisas têm, ele vê um amontoado caótico, amorfo e sem sentido, porque pelo fato de eu nomear as coisas, o nome já carrega um sentido. Quando eu desnudo as coisas dos seus nomes, elas perdem o sentido que até então elas têm por causa desses nomes. E aí a realidade e esse universo e as coisas
elas nos aparecem de uma forma absurda, de uma forma sem sentido. É isso que o Sartre está querendo dizer. E quando o homem consegue perceber isso, o absurdo desse mundo, ele vai sentir o que o Sartre chama de a náusea, essa náusea existencial, que é um outro sentimento além da angústia. O Sartre, ele é um filósofo do século XX, é um dos principais nomes do existencialismo francês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se interessado um pouco mais pelo Sartre, de repente buscar um pouco mais, ler algumas obras dele. Eu indico a leitura da A Náusea, que é uma obra muito interessante. Vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.